E a avaliação como obtenção de informações para a gente rever e melhorar o nosso processo de ensino. Essas três finalidades, elas dão nome para os procedimentos avaliativos, né? Tomar decisão sobre a vida do estudante é chamada de avaliação somativa. E agora, aqui eu chamo a atenção, né, que somativa supõe que você vai somar várias coisas. Quanto mais coisa você somar, melhor. E esse é um conceito importante que nem sempre a gente vê na prática, né? Vê muito famosas provas finais, etc., né? A devolutiva, né, é uma ferramenta da avaliação que é chamada formativa, porque contribui para a formação das pessoas. E a finalidade de rever e melhorar o processo, alguns chamam de avaliação informativa e outros chamam de avaliação diagnóstica, ok? Bom, avaliação é uma coisa poderosa, todos nós sabemos disso, né? E eu vou ilustrar isso com três frases, assim, bem conhecidas, né? Primeira é essa: Students learn what you inspect, rather than what you expect. Você está ensinando, você espera que eles aprendam a coisa que você ensinou, mas na realidade o foco deles está naquilo que você vai colocar na sua avaliação, né? A outra, que é a mais conhecida de todas, né, que é do George Miller, né, nós falamos toda hora do George Miller quando falamos de avaliação, é o Assessment Drives Learning, quer dizer, o principal determinante do aprendizado, né, é o modo que você avalia. Os estudantes são focados nisso. E a última, que é mais coloquial, né, a avaliação é o rabo que sacode, chacoalha, abana o cachorro, né? O cachorro é o currículo, você acha que o currículo é o principal, e a avaliação é só um rabinho, mas para o estudante, né, esse rabinho é que determina tudo que vai acontecer, né? Ok? Muito bem. Por que a avaliação é tão poderosa? Porque ela mexe muito com motivação. Ela mexe com a motivação extrínseca, né? Aquela noção de recompensa, eu cumpri meu trabalho, eu fiz bem, eu aprendi, então minha recompensa é ter um bom desempenho na avaliação. Tem também a questão da competição, né? Algumas culturas, muita competição entre os próprios estudantes, que é um negócio negativo, né? Mas competição da pessoa com ela mesma, sempre querer ir melhor, etc., né? E tem a questão do castigo, né? Tanto o castigo do desapontamento de um resultado não muito favorável, como o castigo real desse desempenho não muito satisfatório ter consequências para a vida da pessoa. Mas o principal que eu acho que a gente tem que ter em mente, né, é que ela mexe muito com a motivação intrínseca. E eu acho que essa noção que a gente tem que, assim, ter presente, porque ela ajuda o nosso trabalho e ajuda a gente a trabalhar de uma forma mais positiva, né? Quer dizer, as avaliações, elas estimulam, elas encorajam, elas apresentam um desafio saudável para o estudante. Dependendo de como que é o procedimento de avaliação, eles podem aprender durante a avaliação ajuda a integrar conhecimentos. A avaliação pode ser lúdica, as pessoas podem se divertir com a avaliação, pelo menos a gente pode trabalhar para que isso aconteça, né? E tem uma outra coisa que a avaliação está sempre preparando, né, para outras avaliações nesse mundo de hoje que a gente está sempre sendo avaliado, né? E a respeito de preparo, né? Vocês estão conseguindo ver essa tirinha aí? Sim. Está legível para vocês? Tá. O que a professora está entregando? Boletim. Que boletim? Nota? Que nota? Nós estamos sendo avaliados? Claro, seu idiota. O que você achava? Ah, eles não dão nem um semestre para praticar? É gozado isso, né? Mas, olha, isso é uma coisa importante. O estudante precisa estar preparado, ele precisa ter prática. Se você fizer uma avaliação com um método que eles não conhecem, de um jeito que eles não conhecem, não vai dar certo, né? Bom, vários referenciais para a prática da avaliação, né? A pirâmide de Miller, de novo, o George Miller, né? Que ele propôs para orientar a gente sobre o que avaliar, né, e o como avaliar, né? Mas foi uma espécie de um ovo de Colombo, uma coisa simples, né, que serve também para orientar o próprio processo de ensino e aprendizagem, né? A partir da parte cognitiva mais básica, a parte cognitiva mais
elevada de aplicação. Quando você chega nas habilidades, sempre tem um momento que eles têm que mostrar como está fazendo, né? E tudo isso num contexto das atitudes, do profissionalismo, né? Que está ilustrado aí nessa... É uma modificação da pirâmide de Miller, né? O outro referencial, né, que serve para o ensino, claro, e também para avaliação, né? E específico para o domínio cognitivo, é a taxonomia do Bloom modificada pelo Atherton, né, que nos lembra que você tem vários níveis hierárquicos, né, desde a parte mais básica, que é um conhecimento factual, de lembrar das coisas, até um exercício mental mais elaborado de fazer avaliação, fazer síntese, de propor coisas novas, né. Mas voltando ao Miller, né, hoje em dia você tem método para avaliar o que quer que seja, e método bom, método testado, né, você só precisa fazer o uso apropriado deles, né, e para fazer esse bom alinhamento de como avaliar, dependendo do que é que você vai avaliar. Agora, quando você escolhe o método e quando você vai utilizar o método, tem que ter também uma noção de qualidade dos métodos e da sua aplicação. A literatura descreve aí em torno de uns 8 atributos de qualidade, mas eu vou rapidamente passar aqui por 4 desses atributos, né, que são a validade, a fidedignidade, a viabilidade e o impacto educacional. O que é a validade? Ela tem a relação com o que é que você está avaliando, né? Se aquele método, aquela escolha, aquele procedimento que você vai empregar, ele avalia mesmo o que se pretende avaliar. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas eu vou dar um exemplo também bem simples para vocês, né? Quando você faz uma prova oral para saber se o estudante aprendeu, você não está avaliando somente se ele aprendeu ou não. Você está avaliando se ele se expressa bem, se ele tem um bom nível de comunicação verbal, se ele tem um bom controle dos seus nervos, por assim dizer, né? Então, você precisa saber bem o que é que você está avaliando e usar o método mais adequado. A fidedignidade ou confiabilidade tem a ver com o modo que você avalia, tem a ver com precisão, com acurácia, com consistência, com reprodutibilidade. Bom, e tudo isso é modulado pela viabilidade, que é o quê? Que recurso que você tem para fazer as coisas, né? Então, o segredo aí é você fazer uma avaliação boa, eficiente, de boa qualidade, usando bem os recursos que você tem. E por último, né, lembrar que toda avaliação ela tem um impacto no meio, né? No meio, na comunidade, né, que envolve estudante, professor, instituição, etc. E você tem que trabalhar para procurar sempre ter um impacto educacional positivo no meio, né? A própria escolha do que é que você avaliar, ela passa uma mensagem, ela tem um impacto educacional. A forma que você usa tem um impacto educacional. E exemplo está aí, o vestibular, concursos variados e assim por diante. Bom, não vamos nos deter muito nisso, mas lembrar que para cada método, para cada domínio que você vai avaliar, né, a busca de preencher esses atributos, ela gera boas práticas de avaliação de conhecimento, boas práticas de avaliação atitudinal e assim por diante. Ok? E eu vou exemplificar para o domínio cognitivo com um conjuntinho, assim, bem simples de coisas que seriam boas práticas para avaliação cognitiva, né? E que eu acho que vocês vão entender que realmente não é difícil, né? Desde que você se atente para isso, né? Por exemplo, você fazer uma cobertura adequada do conteúdo, tanto do ponto de vista de extensão, como de amostragem. Quer dizer, você não pode fazer uma avaliação que você foca só em um aspecto daquilo que foi ensinado e supostamente aprendido. Você tem que fazer uma amostragem boa, inclusive com coisas que tenham relevância, que sejam mais importantes, né? Fugir das raridades, dos rodapés e assim por diante. Também fazer um ajuste apropriado da complexidade, né?
dependendo do nível com que você está trabalhando, você tem que avaliar também naquele nível, né? Uma coisa importante é a forma, né? Questões claras, questões bem redigidas. O que mais? Dá um tempo adequado para a tarefa. E aqui, né, entra também uma coisa que é muito importante para a confiabilidade, que é você ter critérios definidos de correção, né? Vocês vão se lembrar que a semana passada, a professora Ana Maria Siriani mostrou rubricas, mostrou descritores. Você tem que ter isso muito claro para orientar a sua gradação, para orientar a sua decisão, né? E sempre que possível, né, idealmente sempre, você provê devolutiva. Mesmo que seja uma avaliação com outra finalidade, uma finalidade diagnóstica, uma finalidade somativa, né, a boa prática recomenda que você também coloque um componente formativo e dê devolutiva para os estudantes, ok? Bom, nesses tempos aí de educação remota, tem circulado muita coisa aí nos meios eletrônicos de como avaliar, né? E eu, por assim dizer, selecionei duas coisas, um da Johns Hopkins, está lá no site deles, né? Recomendações que a universidade faz para os seus professores, para os diretores, como avaliar o estudante, ok? E eu vou passar rapidamente aqui, né? Primeiro, lembra que a avaliação, ela tem que ser baseada nos objetivos institucionais. Isso é básico, é um elemento de validade. Segundo, tenha uma discussão sobre integridade acadêmica com os estudantes. O que está querendo dizer aqui integridade acadêmica? Eu vou simplificar, resumir em duas palavras que todos nós conhecemos: plágio e cola. Bom, você pode vigiar, você pode ameaçar, mas não existe nada mais efetivo do que você discutir isso com os estudantes. Fazer os combinados devidos, explicar a importância desse tópico, né? A outra recomendação, né, que eles fazem é de você ter mais flexibilidade, você dar mais escolhas, possibilidade de escolhas para os estudantes, né? Por exemplo, pode ser avaliado dessa maneira ou pode ser avaliado daquela maneira, né? Ter um pouco de interação com eles no sentido de fazer escolhas conjuntas, por assim dizer, né? Outra, mude o peso das avaliações. O que eles querem dizer? Quando você lê o descritor dessa recomendação, eles fazem um lembrete para a gente, que nesse mundo da educação remota, nós estamos numa situação que é diferente do mundo que a gente conhecia, né? Então, você tem que trabalhar muito com essa questão dos pesos. Em geral, a recomendação é o quê? Fazer mais procedimentos avaliativos com pesos menores, ok? Bom, o que mais? Explorar outras alternativas a fazer prova. Então, são os quizzes, tarefas, ensaio, apresentações orais, seminário e assim por diante. E você procurar obter informação, né, sobre o desempenho dos estudantes em cada uma dessas coisas, tá? Não ficar só dependendo de prova, de exame. Agora, se você tiver que fazer um exame high stake, o que é um exame high stake? É uma coisa que vale muito para o estudante, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, várias escolas aí, principalmente no hemisfério norte, mas na Ásia também, tem exame de graduação. Passou em todas as disciplinas, passou em todos os estágios, muito bem. Vai formar? Não, vai formar desde que passa no final, né? É um exame high stake. Concursos, ou eventualmente uma disciplina que é crítica, e que se ele não passar ali, ele vai perder 1 ou 2 anos, né? E aí eles falam, bom, aí você tem que tomar cuidados, fazer o remote proctoring, né? Que é aqueles sistemas aí que provavelmente o Felipe, o Fábio conhecem melhor do que eu, mas que a plataforma trava o computador do estudante e, ao mesmo tempo, tem uma câmera que fica observando tudo que ele faz, né? Bom, então esse é um conjunto de coisas que está circulando aí, que eu pesquei aleatoriamente numa universidade de boa qualidade, né? A outra é uma publicação que saiu nesse Education in Medicine Journal, que é uma revista asiática, mas que saem umas coisas interessantes. Lá que eles fizeram uma revisão narrativa, né, publicada agora no dia 30 de junho, sobre todos os papers que saíram de recomendação de avaliação do estudante de medicina, né? Bom, e que se aplica, eu acho que a todas as áreas, né?
Então, quais são essas recomendações que eles fazem? Primeiro, avalie as condições que você tem. Tanto aquilo que a instituição te dá, né? Ela te dá uma plataforma boa, que recurso que tem nessa plataforma, e mesmo as suas condições. Você sabe trabalhar bem com isso, né? Então, avalie as condições que você tem. Segundo, lembrando de novo, toda hora nós estamos falando isso, garanta alinhamento entre a avaliação e os objetivos. Você tem que avaliar aquilo que está nos objetivos. Segundo, considere a diversidade de situações prevalentes entre os estudantes. Daí toda hora nós estamos conversando também, né? Então você não pode propor uma coisa que vai alijar, ou vai deixar de fora, ou vai deixar em condição desprivilegiada um grupo de estudantes, né? O que mais? Mantenha um bom equilíbrio entre avaliações formativas e somativas. Use intencionalmente as avaliações para estimular a aprendizagem. Considere usar diferentes formatos e adeque programação e tempo. Estabeleça comunicação efetiva com os estudantes. Forneça devoluções de boa qualidade e considere o que eles chamam aí de, né, ameaças à validade, né, que é a questão do conteúdo, da qualidade e forma das questões, o plágio, a cola, e assim por diante. Ok? Então é um conjunto de recomendações publicadas para a gente trabalhar nesse momento aí de educação remota, né? Bem, uns poucos slides aqui que nós vamos falar, assim, um pouquinho para vocês, a respeito das questões, como fazer questão, como fazer pergunta, né? Então, nós estamos exclusivamente no domínio cognitivo, né? Está aqui os dois lados aqui, a pirâmide, nós estamos trabalhando aqui desde uma coisa mais elementar até um nível um pouco mais elevado, né? Bom, e quando você vai fazer a avaliação do conhecimento, né? Em geral, você tem uma forma escrita e uma forma oral de fazer, né? E tanto numa como noutra, você tem dois elementos que são importantes. O formato do estímulo, ou do enunciado, ou a pergunta que você faz, e o formato da resposta, ok? Bom, em geral, né, o formato da resposta, ele está muito mais adequado, né, à questão da confiabilidade, a questão da precisão que você tem, e não tanto ao nível que você está testando, e nem com autenticidade ou validade, que depende muito do contexto, do estímulo, do enunciado da pergunta. Então, tem muita gente que fala, falso e verdadeiro só testa um nível elementar de conhecimento, múltipla escolha é só fazer um xizinho, não testa nada. Engano. O que vai determinar tudo isso está aqui, ó, é como você faz a pergunta. Bom, e tem várias coisas que ajudam a gente a fazer boas perguntas e a explorar o nível exato que a gente quer, né? Então, de novo, referenciando na pirâmide aí, a hierarquia, a taxonomia do Bloom, né? A questão da linguagem na questão com a ordem hierárquica do pensamento, né? Então, dependendo de como você coloca a sua frase, né, você pode explorar um nível diferente. Por exemplo, se você fala assim, cite quais são os fatores, cite as coisas que influenciam, né? Você está num nível bem mais baixo. Se você pede, explica por que isso acontece, você vai subindo, né? Até você dar uma situação mais complexa e fala, proponha qual que é a melhor solução, considerando essas e aquelas circunstâncias, né? Então, dependendo de como você usa a linguagem, né, você pode explorar os vários níveis hierárquicos, assim, de pensamento dentro desse referencial do Bloom, né? Bom, e existem, né, várias recomendações, né, de como você pode ajustar a sua linguagem, seja para fazer o objetivo, como para fazer a questão que se ajuste bem ao objetivo, tá? Nós não vamos ter tempo de explorar muito isso, mas nós vamos distribuir para vocês aí pelo fórum alguns desses guias, né, que é simplesmente a semântica, é usar a linguagem para se posicionar bem dentro do domínio cognitivo, num determinado nível que você acha que você tem que explorar, porque seu objetivo institucional está naquele nível. Bom, era isso que eu tinha a dizer, né? Agradeço a todos aí a atenção, agradeço de novo o Fábio Valdes aí pela colaboração aí no preparo dessa
apresentação e estou à disposição aí se vocês quiserem conversar um pouco aí, não sei como é que nós estamos de tempo, né?